Deus por esse dia, por esse encontro, por estas oportunidades de orar junto, cantar junto, se abraçar. Isso é muito especial. Eu fico muito emocionado sempre quando chego aqui. Feliz também pelo retorno da fé, porque faz falta. Eu sou suspeito, né? Pô, deixar minha gatinha assim em casa, preocupado, não dá, né? Mas que bom que ela está bem. E essa praga da dengue aí está nos assolando, né? O Jé também tá mal, né, Jé? Oremos aí para que ele não passe por um processo doloroso. Então, é uma questão assim que a gente precisa de cuidado, uma necessidade desse cuidado, sei lá, né? Vamos ter que tomar banho de repelente para resolver esse BO. Mas, muito bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas, todos e todes. Que esse momento de abraço seja um momento acolhedor para nós e que ele reflita a oportunidade de uma reflexão profunda daquilo que nós estamos construindo aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre o que está ressoando aqui dentro, né? Que é essa experiência da conversão. Estamos falando de batismos, estamos falando de conversões, estamos falando de processos, mudanças, transformações, renascimentos. Acho que esse turbilhão aqui me incomoda e eu fui aos textos bíblicos e quando a gente pensa nesse tema tem um monte, né, de textos importantes que são muito relevantes para a nossa fé, mas eu escolhi um meio que coringa, que está em Tessalonicenses, ou seja, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, acredite se quiser, esse livro existe e ele está na Bíblia, aí você vai ter que achar no seu aplicativo ou na sua Bíblia física. Eu quero ler 1 Tessalonicenses, a partir do verso 9, palavras do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, aos irmãos e irmãs, à comunidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo traz algumas reflexões. É muito importante que sempre quando eu converso sobre um tema e faço uma leitura, que você leve para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, né, para a sua semana, a oportunidade de refletir aquilo que a gente está falando aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, mas que você possa, a partir dessa reflexão, fazer também os seus devocionais durante a semana, pensando por que o Rafa escolheu esse texto. E quais são as revelações quando a gente lê essa carta a partir dessa perspectiva relacionada à conversão. Quero, sim, influenciá-los a pensar a uma experiência radical da conversão. Todos encontraram? No verso 9 diz assim: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o reino e glória. Até aí. Oremos mais uma vez, consagre o seu coração e mente ao Senhor. Você que está em casa também faça essa oração, consagre esse tempo, esse dia, que essa mensagem impacte a sua vida e não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares, porque esse tempo é precioso, esse conteúdo é precioso e ele não só impacta as nossas vidas, como também a de cada um de vocês que nos acompanham. Querido Deus, nós te louvamos. Exaltamos o seu nome por reconhecer na experiência a oportunidade de mergulhar na possibilidade de compreender esse Deus em nós. Ajuda-nos, nos traz, Senhor, uma reflexão possível. Nos dá, Senhor, a orientação necessária para que a sua graça
resplandeça a nossa consciência. Nós queremos aprender contigo. Queremos entender qual é esse processo de conversão que nós estamos vivendo nesta jornada espiritual. Precisamos de ajuda porque a compreensão e o entendimento tem que ser divino, para que nós possamos ouvir a sua voz em nosso coração e sermos impactados por ela, a ponto dela refletir nos nossos dias, nas nossas relações, em nosso cotidiano. Ajuda-nos. Esse é o nosso pedido com profundo agradecimento. Em nome de Jesus. Tornar-se cristão. Tornar-se uma pessoa cristã. Tornar-se alguém que se debruça à experiência de um relacionamento profundo com Cristo e ser impactado por Ele. Tornar-se cristão é necessário, de fato, passar por um processo de rompimento. Tornar-se cristão, é um processo de profunda transformação. Quando nós nos reconhecemos nesse lugar em que é colocado diante de nós a necessidade de uma ruptura, isso é desafiador. Então, ser cristão exige de nós e marca em nossa história a possibilidade de uma ruptura entre o antes e o depois. É necessário esse processo de rompimento. Rompimento que você pode entender com o passado para o novo, um novo presente, um novo futuro, um novo porvir. Rupturas que são marcadas pelos nossos traumas, pelos processos dolorosos. Rupturas também que foram marcadas por relacionamentos que construímos em diferentes instâncias. Rupturas são necessárias e é muito nítido perceber que o texto bíblico sempre vai provocando a nossa vida, vai provocando a nossa consciência no lugar de tentar descrever, né, como acontece de fato esse chamado novo nascimento. O novo nascimento de Jesus parece um exemplo muito simples, mas provoca até os doutores que, quando foi indagado por essa questão, disse: pode alguém entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Que história é essa, Jesus? E Jesus estava falando de um nascimento para a experiência espiritual. Porque quem nasce da carne é carne. E todo mundo aqui nasceu da experiência carnal, né? Nós nascemos e fomos reproduzidos, fomos constituídos nessa dinâmica e nos tornamos carne. Mas Jesus também fala de um novo nascimento, e isso é muito radical, né? Porque falar de novo nascimento é radical. Falar de novo nascimento nos provoca, assim como esse doutor olhou para Jesus e falou: como assim? Que ponto você está dizendo? O ponto é de compreender que ele está falando de um novo nascimento do Espírito, ou no Espírito. Uma mudança que é comparada com essa ideia de nascer novamente. E hoje eu queria explorar com vocês algumas questões, na verdade 2 questões importantes que eu considero fundamental para a conversão de um cristão, de uma pessoa cristã. Que é desvendar, a partir dessa investigação, qual é a natureza radical dessa conversão, qual é a natureza radical dessa transformação e desse processo. E eu acabei elegendo 2 pilares para a gente pensar. Existem outros, mas penso que esses seriam os iniciais para essa compreensão. 2 pilares. Primeiro é a necessidade de abandonar os ídolos. Abandonar os ídolos. Abandonar a experiência da idolatria. E o segundo é se relacionar com Deus de maneira autêntica.
se relacionar com Deus de maneira autêntica, mas não a sua própria semelhança, mas a semelhança de Cristo. Porque normalmente a gente é autêntico com a gente mesmo, com a forma como nós construímos a nossa trajetória. Mas aqui nós estamos falando de uma qualidade de novo nascimento que não está identificada em você. Não está falando, não é sobre mim, sabe o que a gente costuma dizer? Não é sobre você, mas é sobre uma trajetória de influência à semelhança de Cristo Jesus, este o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então esse primeiro ponto que eu quero tratar é a experiência de abandono de toda idolatria. A experiência de abandono dos ídolos. E por que eu estou batendo muito nessa palavra? Porque provavelmente na sua cabeça você está pensando um monte de outras coisas que você já nomeou como ídolos. E sempre, quando converso desse tema, as pessoas dão nomes aos ídolos relacionados a imagens. Ídolos que são feitos com a mão humana. Ídolos que podem ser estes de tradição católica apostólica romana. A gente pensa muito nesse lugar. Mas não é sobre isso que eu estou falando não, meus irmãos. Essas questões aí, acho que os católicos estão resolvendo. Pelo menos quando eu ouço o Papa Francisco nas suas conversas e nos seus diálogos, eles têm dado um passo, pelo menos a liderança tem dado um passo muito significativo a compreender o tipo de relação que eles querem construir neste lugar. Mas não é sobre esse lugar que eu quero de fato conversar, eu quero dizer que essa conversão cristã exige ruptura com os ídolos. Ídolos que são todos aqueles que ocupam indevidamente o lugar de Deus. Ok? Então, quando falamos de ídolos, estamos falando de tudo e qualquer coisa ou pessoa que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Isso é um ídolo. Por exemplo, quando alguém me pergunta se eu sou um servo de Deus, normalmente eu respondo, depende. Depende de que Deus você está falando. Porque Deus, meus irmãos, é só um título. Um título que a gente dá para aquilo que a gente derrama a nossa devoção. Então, você bater no peito e falar, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma pessoa de Deus. Complexo, porque de que Deus nós estamos falando? Onde é que você colou o título Deus? Né? E aí o rótulo, né? O Deus como um rótulo. Esse nome Deus, você está rotulando em quê? No quê? Onde? Porque nós podemos pegar o rótulo Deus e colocarmos em um objeto. E falarmos, esse objeto é o meu Deus. Essa estrutura é o meu Deus. Esta imagem feita por mãos humanas, ela é o meu Deus. Você pode fazer isso. Você tem essa liberdade de também colocar o rótulo Deus em pessoas. Por exemplo, este pastor é o meu Deus. O que ele fala tá certo, eu vou tomar como verdade. Eu não faço reflexões teológicas, eu ouço o que o pastor disse e eu sigo o que ele me falou. Isso é colocar o rótulo Deus em uma figura, especialmente religiosa. Mas nós colocamos o rótulo Deus em personagens políticos. Nós colocamos o rótulo Deus e fazemos destes personagens os nossos messias. Os nossos messias que são falsos, que querem tomar ou ocupar o lugar de Deus. Nós deificamos pessoas. E fazemos destas pessoas, destas existências, algo a quem se dê a devoção, e isso é um erro. Nós podemos colar o rótulo Deus também num relacionamento. Nós podemos.
fazer com que o nosso relacionamento seja um relacionamento pautado numa experiência de servidão para com o outro. Sabe? Aquele parceiro que fala, ai, você é minha vida, você é tudo para mim. Sem você eu não sou nada. O que seria de mim se não fosse você? É bonito, é poético, mas é uma forma também de você colocar o rótulo Deus na sua relação. Entende? Porque é uma forma de diminuir a sua presença nesta relação. Porque relacionamento, meus irmãos, não é devoção individual para o outro, como a gente está acostumado a ver, né? O homem como uma peça fundamental do relacionamento e a mulher subjugada, todos os numa relação que até os religiosos dizem que isso é positivo, talvez nos seus infernos criados. Mas não é positivo. Deificar pessoas, especialmente dentro de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, uma mulher que se sujeita a uma relação sem troca, sem parceria, sem compreender que o casal, a união, o relacionamento exige um processo mútuo de troca, de respeito, de cuidado mútuo. É dos dois lugares que nascem as suas responsabilidades. De cuidado, de afeto, de respeito, de abertura de caminhos, que transcende esta estrutura básica que nós fomos ensinados, em que tudo se conduz no perfil e na identidade feminina e masculina, e o feminino ainda tem que ser subjugado pelo masculino. Espera lá, meus irmãos. Essas categorias infernais também são denunciadas na Bíblia Sagrada e a gente precisa conversar sobre isso. A palavra de Deus, ela é importante para a nossa reflexão e você pode correr esse erro de colar um rótulo Deus no relacionamento. Você pode colar esse rótulo Deus, dar esse título de Deus a uma ideologia, por exemplo. Especialmente as ideologias extremistas que estão na pauta agora. E eles colocam o rótulo Deus. Na verdade, eles constroem a sua ideologia a partir de uma compreensão que eles têm a respeito do Deus que eles mesmos criaram. E dizem que isso é o certo, que isso é o correto, que isso é... Entende? Como é problemática e como é difícil essa estrutura. Então, onde é que você cola o seu rótulo Deus? Quando você se diz uma pessoa de Deus, uma serva, um servo de Deus, onde é que você cola esse rótulo? Quem é o seu Deus? De que Deus nós estamos falando? Porque qualquer coisa que tome o lugar deste divino, qualquer coisa que nos escravize, nos aprisione, nos afaste desta verdadeira identidade divina que nós estamos conversando aqui, quando falamos do eterno, quando falamos de Cristo Jesus, quando falamos dessa relação presente de um sopro divino, que é esse Espírito no meio de nós, através de nós, seria muito importante a reflexão para que a gente possa dar um passo significativo para a nossa jornada de fé e de espiritualidade. Se o Papa Francisco estiver correto na sua fala, quando diz que o oposto da fé não é a incredulidade, eu tendo a concordar com ele quando ele diz que o oposto da fé não é a incredulidade, mas o oposto da fé é a idolatria. Porque até os ateus creem. Creem em alguma coisa. Podem dar esse nome que creem um outro adjetivo, que não seja Deus. Mas até eles creem. Então, o oposto da fé
não é a incredulidade. Concordo. O oposto da fé é a idolatria. Onde é que você deposita o seu credo? Onde é que você deposita a sua crença? Exemplos de ídolos. Dinheiro. Dinheiro é ídolo, sim ou não? Sim. O poder é um ídolo? Talvez um dos mais cruéis. O poder é um ídolo. Numa sociedade que tem sido discutida nas categorias dos pensamentos coaches, que é essa experiência de potencializar a sua experiência humana no mundo, de ser uma pessoa poderosa, rica, você está colando o seu rótulo Deus nessas categorias, não é no Pai eterno, no Deus que está nos céus, né, que habita no meio de nós. Não é isso, não. Nós estamos falando aqui de uma experiência enquanto sociedade que parece estar rompendo, de fato, o seu relacionamento genuíno com Deus. Ideologias extremistas são ídolos. Fama, meus irmãos, é um negócio gostosinho. Sabe quando você faz aquele post e os likes bomba? Ou você faz um story e não vai ver a audiência? Fama é bom e é gostosinho. Porque a fama coloca a gente nesse senso de uma certa dependência, por like mesmo, por visibilidade. A gente quer ser visto. A gente quer, porque a gente é, como diz minha mãe, vocês são cheios de crescer, quando falava com os filhos, né? Porque a gente é assim, a gente é cheio de querer, a gente é cheio de querer ser, a gente está cheio de vontade de aparecer, a gente está buscando reconhecimento, a gente está buscando gente que fale bem da gente que nos coloque num pedestal, gente que nos coloque num palco, que acendam as luzes e digam, vejam, como ela é maravilhosa. É gostosinho, meus irmãos, mas é uma maneira da gente colar o rótulo. Deus nessa experiência que eu datei como fama. E muito impactada por nossas carências, né, pastora Gabs? Carências. Por que a gente exige visibilidade? Porque estamos carentes. E essas carências buscam esse tipo de experiência. E, novamente, reforço que um ídolo pode ser um relacionamento tóxico. Então, tome cuidado. Pense e repense a partir da forma como você reproduz, como você se dedica e se manifesta em seu relacionamento. Quem é você no relacionamento? Você é a pessoa da fama, que quer tudo para si, assim, que quer ser vista, que quer ser massageada nos seus egos, nas suas vontades, quer as suas vontades respeitadas no seu tempo, a partir dos seus desejos, e se ela ou ele não fizer. O relacionamento tóxico é um ídolo. Quem é você no relacionamento? Você é aquela que se sujeita? Sim, sim, senhor, sim, senhora. Sim, meu amor. Se nega? Deixa de fazer algo porque o sim, senhor está em primeiro lugar? Deixa de conduzir a sua trajetória, a sua experiência relacional com Deus, inclusive, em detrimento, por conta de um outrem, né? Olha, isso é bem complicado e a gente vai sempre precisar falar mais sobre isso. E aí, como que a gente reconhece uma idolatria? Quando a gente está aprisionado nesses ciclos de frustração, sabe? Porque quando uma pessoa está nesse estado de aprisionamento, ela vive frustrada.
Uma pessoa que está nesse estado de relacionamento, ela sempre está decepcionada, ela sempre se decepciona. Ela sempre se frustra. Ela sempre também não consegue se encontrar. Ela vive também no processo de perda até de identidade, porque ela não se reconhece mais, ela nem se valoriza. E aí, por não se valorizar, por não se reconhecer e por buscar o complemento dos seus anseios num personagem, num produto, numa pessoa, num objeto, ela se frustra porque essas coisas não entregam. Ela se frustra. Ela vive frustrada, ela vive decepcionada. Por isso que nada agrada. Nenhum ambiente é positivo, nenhum ambiente é possível. Então, pessoas que vivem ou que estão nesse processo são pessoas idólatras, que precisam romper com a idolatria, seja qual for ela identificada, e aí é um trabalho para você, com você mesmo, e com Deus. Peça para que Deus te ajude, para que essa revelação seja possível. Quando nós ouvimos o apóstolo Paulo, muitos se sentem traídos pelos seus ídolos, mas nesse processo de sentimento, assim, estou frustrado, me senti traído, atravessado, violentada. Mas é engraçado que quando se apresenta um novo caminho, essa pessoa ainda tem dificuldade de abandonar os seus ídolos, porque está viciada no processo. Tem dificuldade de abandonar os ídolos, e eu confesso, meus irmãos, abandonar ídolo não é uma coisa fácil, não. Porque eu brinquei, né? Tem coisa que é gostosinha, tem coisa que aparentemente parece boa, mas a gente vai precisar fazer esse trabalho de ruptura, porque tem algumas coisas que vão doer, mas vão ser libertadoras. Vão ser incríveis para a sua existência, para a sua jornada, para a sua relação. E aí eu vou entrar no ponto da relação, porque a idolatria ela está enraizada nesse lugar difícil, porque a idolatria ela está na nossa cultura. Todos os exemplos que eu tratei aqui, nós conseguimos entender que ela está enraizada na cultura, que ela está enraizada nos costumes da nossa cidade, do nosso país, por que não dizer do mundo, dependendo do fator. E as pessoas, temendo o desconhecido, no sentido de largar a idolatria e se relacionar com Deus desconhecido. E aí, como nós conversamos no domingo passado, essa experiência da epifania, de se relacionar com Deus, que é um mistério profundo, que pode ser plenamente misterioso, mas que foi identificado por nós no último domingo, que ele não é só um mistério profundo, porque de fato ele não revelou todas as coisas para nós, mas o que nós precisávamos que fosse revelado, isso ele falou. Inclusive, quando você lê a Bíblia Sagrada ela não fala tudo de Deus. Mas eu posso acreditar que a Bíblia Sagrada fala tudo da gente. Fala mais da gente do que de Deus. E talvez olhar a Bíblia Sagrada nessa ótica seja extraordinário para a nossa forma e jornada de construção em relacionamento com o Eterno. Temendo o desconhecido, a gente, de fato, vai se sentir inseguro, porque a gente está apegado pelos nossos deuses. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos abandonar esses ídolos, e talvez este seja o primeiro passo para uma vida, para um relacionamento autêntico com Cristo. Não vejo outro caminho. Então, esse é o primeiro ponto. Ruptura com os nossos ídolos, com esses falsos deuses que nós construímos. Segundo ponto e último, que eu acredito que já seja mais fácil, porque é tornar a possibilidade do que nós estamos construindo algo real. O segundo ponto é fazer com que o nosso relacionamento seja autêntico com Deus. Fazer com que o nosso relacionamento seja autêntico a partir dessa experiência que está sendo posta para nós de conversão. Ou seja, se converter a Deus é ir além das crenças que construímos, inclusive as crenças intelectuais, porque a gente acha que a gente é um
uma pessoa de Deus porque a gente é um acadêmico, porque a gente já leu muitos livros, porque a gente fala de maneira clássica, que a gente tem uma postura, né, na academia possível. Meus irmãos, eu conheço tanta gente que na academia, né, tem uma fala tão clássica, tão objetiva e tão clara até mesmo a respeito, inclusive até das coisas que nós estamos falando, mas nos bastidores não conseguem reproduzir aquilo que de fato compreendem. Então, um monte. Então não adianta a gente ter uma crença na nossa intelectualidade. Não é isso. Não é sobre isso também. Porque Deus fala conosco e se relaciona conosco na simplicidade do nosso ser. Nunca diga assim, eu não tenho capacidade para estar ou fazer tais coisas. Não, peraí. Isso é uma forma também de se flagelar, né? de se negar. Pelo contrário. Entenda que você é capaz sim, porque as coisas que você talvez não consiga sozinho, seja a grande oportunidade de trazer Deus como parceiro nessa experiência. Porque Deus nos capacita, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá a possibilidade, Ele abre caminhos. Inclusive, Ele é um Deus criador, está sabendo? E um Deus que tem a qualidade de ser criador, cria qualquer coisa. Até as coisas que a gente acha impossível, porque Ele tem a possibilidade de fazer novas todas as coisas. Esse relacionamento ele acaba sendo baseado numa entrega total a esse Deus que é um mistério profundo. Por isso é tão desafiador, porque nós nos entregamos para confiar absolutamente nele. Nos entregamos não só para confiar, mas para obedecer. Já pensou em obedecer a Deus? Já pensou em obedecer a Deus de maneira incondicional? Sem levar em consideração as categorias de obediência incondicional que você faria para o seu ídolo? Confiar no processo, que às vezes é chato você ouvir, né? Confie no processo, e aí o processo nunca, né, desenrola. Com Deus é diferente, porque a nossa jornada, e eu uso muito essa palavra de jornada, de caminhada, né? É o processo. Porque é ali que nós vamos reconhecendo Deus, vamos reconhecendo Deus no seu amor, na forma como Ele cuida de nós, como Ele regula os nossos sentimentos quando bate aquela afobação, que a gente fica todo, né, mexido. Deus vem, calma minha filha, dá um abraço aqui, dá um cheiro. Dá um tempo, não fique ansiosa, não fique preocupada. Vamos para mais uma jornada, juntos. Confiar em Deus é um gesto de grandeza. Não se trata de um processo de barganha com Deus. Nós não estamos barganhando experiências com Deus, nós estamos fazendo uma barganha de favores. Ou nem também estamos tão pouco construindo um relacionamento que busca recompensas. Não estamos. Mas nós queremos de fato amar a Deus, nós queremos de fato amar as pessoas e servi-los e servi-las, servir a Deus e servir as pessoas, inspirado neste personagem divino que nós identificamos em Cristo Jesus. Se você quer ser um ser humano melhor, olhe para Jesus. Se você quer ser uma pessoa melhor, identifique em Jesus quais são as categorias que o fez ser reconhecido como Deus na história. Isso vai ser extraordinário para a nossa jornada. E confiar no processo nos é necessário. Tem um moço na Bíblia Sagrada chamado Pedro, que era pescador, e ele
recebeu um convite de um outro moço que chamava Jesus. Só que o convite era complicado, porque era assim: larga tudo e me segue. Vamos dar um rolê aí depois. Mas o que a gente vai fazer? No caminho eu te conto. Confiar no processo. Complexo. Mas ele foi. E aí ele presenciou coisas extraordinárias com esse moço. No relacionamento que ele estava construindo com ele, havia um amor, um respeito, um cuidado que talvez ele nunca tinha experimentado naquele cotidiano de vida até então. E mais, ele conseguiu também, nesse processo, identificar milagres, ver coisas extraordinárias. Se tornou sensível a coisas extraordinárias e começou a pensar que como foi bom deixar de lado os meus ídolos do passado para me relacionar com esse moço chamado Cristo, que é, na verdade, chamado Jesus, que eu agora identifico como Cristo. Pedro passa por processos difíceis, inclusive que quando perguntaram para ele se ele estava andando com Jesus, quando Jesus foi capturado pelos romanos, ele disse: não, nem conheço ele. Negou Jesus. O Jesus que ele se relacionava, agora ele não conhece. Agora ele não é uma boa pessoa. Mas é interessante também ver a reviravolta, né? E eu estou fazendo uma pincelada porque eu acho que vocês conhecem um pouquinho dessa história, que é, no final, ele conseguir compreender que Deus sempre estava correndo ao seu encontro. Mesmo quando ele negara Jesus, Jesus continuara correndo ao seu encontro, dizendo o quanto ele ama. E o quanto ele quer dar a ele novas oportunidades. Sabe por quê? A gente se decepciona com muita coisa, mas Jesus não se decepciona com a gente, não. Porque ele é um perdão absoluto, ele nos ama, ele é amor absoluto. E o amor perdoa. O amor é esse perdão extraordinário. Que mesmo quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente até nega a Deus, ele nos olha e fala: fica tranquilo, novas oportunidades, está afim? Vamos continuar, vamos seguir? Vamos sacudir a poeira? Vamos dar a oportunidade para uma nova experiência? Relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo Jesus. É isso que fortalece. E essa experiência de fortalecimento vai impactar a nossa chamada jornada, chamado processo. Inspirados na experiência da oração, porque nós não tem relacionamento se não tem diálogo. Então eu convido vocês a se relacionarem com Jesus através do diálogo. Fale com Ele. Não são as orações repetitivas, embora tenha orações lindas que você pode fazer, mas se inspire nessas orações a construir diálogos com Cristo. Faça com que essa experiência de relação seja cada vez maior e examine as Escrituras, como eu chamei a atenção de vocês no início dessa fala. Tudo que o Rafa está falando aqui não é para que ele vire um Deus na sua vida. Não é para você me ouvir e falar: o que o Rafa falou é verdade absoluta. Não. Eu só estou abrindo aqui o diálogo, e eu sempre falo isso, né? Estamos dialogando. Dialogando, é claro que às vezes não é da forma tão direta como a gente gostaria, mas eu estou soltando um tema para que a gente possa dialogar nas nossas relações. Fazer com que essa leitura bíblica aconteça no nosso cotidiano, que a gente possa fazer os nossos devocionais a refletir de fato o que Deus quer para cada um de nós. E por último, a comunhão com o Espírito Santo. Isso vai fazer com que a nossa relação com Deus tenha uma outra qualidade, abrindo novas possibilidades. Se converter a Cristo é mais do que eu chegar para você e falar: se você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque se você não fizer isso, você vai para o inferno, hein?
Ainda faz um terror ainda. Não tem como a pessoa falar, levante a mão, aí você vai levantar a mão, claro, porque você não quer ir para o inferno. Então, assim, você não está aceitando Jesus porque ele te ama, você está aceitando Jesus porque você não quer ir para o inferno. Essa é uma realidade. Mas o que eu estou tentando conduzir o seu coração, o seu pensamento e essa reflexão é entender que você precisa se converter a Jesus a partir do que ele nos oferece. O que ele nos oferece é amor. E mais, ruptura, a oportunidade de ruptura com os infernos. Através da entrega, através da obediência, através do amor. Que nós possamos nos aproximar verdadeiramente desse propósito em nossas vidas e experimentar a plenitude da graça e a plenitude do amor de Deus em cada um de nós. Quero orar com você. Se possível, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Porque a oração é um convite para um diálogo, para uma conversa, para uma reflexão. Para que irmãos e irmãs possam refletir sobre essa jornada transformadora da conversão a Cristo. Abandonar os ídolos, estes que nos aprisionam, e construir um relacionamento genuíno, maduro, autêntico com Deus. E mais, fazer isso à semelhança de Cristo, porque nós temos um referencial. É a cada dia que nós vamos conhecendo a Cristo e vamos seguindo os seus ensinamentos a partir de, primeiro, se amar, depois amar o próximo e depois buscar justiça para todas e todos. E é nesse novo caminho que nós conduzimos a nossa dinâmica para essa experiência extraordinária que nós vamos ter na próxima semana, que é a experiência do batismo. E o batismo se torna um marco importante da nossa fé, porque quando você vai para as águas, ao mergulhar as águas, você celebra, de fato, a morte daquela velha criatura. Mergulhar as águas é fazer com que aquela velha criatura morra em definitivo. Para que quando ela sair daquelas águas, seja concretizada a sua fé numa manifestação pública, a partir de uma decisão que você tomou em seguir a Jesus e ser uma nova criatura. Ser um novo ser, uma nova pessoa. Esse, embora seja um ato simbólico, reveste a nossa vida de Cristo. E o batismo é esse convite. O convite à comunidade. Senhor Jesus, nós queremos fazer com que a nossa vida seja impactada por estes atos que foram colocados diante de nós. A maneira de construir um relacionamento genuíno, possível e autêntico contigo. Porque sim, queremos nos batizar, participar desse convite que nos integra à comunidade de Jesus. E essa é a oportunidade de unir o meu coração ao coração dos meus irmãos e irmãs, em fé, em partilha de alegria, e às vezes até de tristeza, de luto, porque a gente ri junto, a gente chora junto, mas passa os desafios juntos. Que o Senhor nos observe nessa jornada de conversão, nos encoraje a romper com os ídolos e que nos leve e nos inspire para protagonizar a experiência de um batismo, declarando ao mundo que nós de fato rompemos com os ídolos e agora queremos confiar e caminhar definitivamente com Jesus. Esse é o nosso ato de fé e coragem. Ah, Jesus, como nós precisamos de Ti.
E nós queremos contigo demonstrar esse compromisso, porque nós queremos uma nova vida. E sabemos que se existe uma boa e nova vida, só pode ser acolhida por Cristo. Que cada experiência e cada marco desta relação seja celebrada, porque Deus está motivando o nosso coração para a experiência de juntos construirmos uma comunidade de fé forte, uma comunidade de fé vibrante, uma comunidade de fé onde o amor e a esperança irá reinar em todo o tempo e em todo momento. E nessa perspectiva, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Com suas mãos aos céus. Que o amor do eterno Deus, o Deus Criador, o Deus conosco, o Deus que é todo amor, que é amor absoluto, o Deus que nos acolhe na experiência do seu caráter amoroso, esteja sobre a vida de cada um de nós. Que a graça revelada na face de Cristo Jesus e a dinâmica amorosa desse relacionamento seja construída e inspirada nele, a sua imagem e semelhança. Queremos nos assemelhar a Cristo e que essa oportunidade aconteça em nós. E como seremos encorajados? Através do sopro da Ruá. Que o Espírito Santo, que a manifestação da Ruá divina encontre o nosso ser e nos batize para uma nova vida. Que o Deus eterno, que o Deus Jesus Cristo, que o Deus Santo Espírito flua em nós e através de nós. Que o eterno, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos e todas.